E aí, pessoal, tudo bem? Estou gravando aqui para o Frontcast, né? Sou o professor Edgares Maniot e eu geralmente chamo esses vídeos que eu gravo assim de café geopolítico, né? Até porque eu estou gravando aqui à tarde, né? No carro, inclusive, vocês podem estar vendo, que é um horáriozinho que sobra, né? E é só um comentário rápido aqui que eu queria fazer sobre um vídeo que eu vi do canal Defcon 5, do Mário Porto, e eu me sinto muita vontade, inclusive, de fazer aqui esse comentário, porque eu já colaborei até com o site do Mário Porto há muito tempo atrás, com alguns artigos sobre ficção científica, né, e extrapolação, né, tecnológica, e eu lembro que na época o Mário Porto tinha um dos sites mais interessantes da internet brasileira, e hoje ele tem esse canal, Defcon 5, e o Mário Porto é daquelas pessoas que, se o Brasil fosse um país sério, né, como o pessoal gosta de falar, o Mário Porto seria daquelas pessoas que seriam chamados mais vezes aí para poder opinar sobre geopolítica, sobre defesa nacional. Seria uma pessoa que estaria sendo entrevistada aí nos jornais, no lugar daquelas pessoas que normalmente nós vemos aí sendo entrevistado, dando entrevistas aí para os grandes jornais, né? Então, assim, o Mário Porto, ele gravou um vídeo. E nesse vídeo ele está falando sobre a aliança, né, entre o Brasil e os Estados Unidos. Como o Mário Porto tem uma ligação muito grande com questões da Marinha, ele fala sobre a Marinha mais especificamente. Eu não vou comentar aqui o vídeo, isso não é um react, né? Mas em determinado momento do vídeo, logo no começo, ele fala, né, que a Marinha teve 4 grandes modernizações de meios, né, marítimos brasileiros. E o que a gente nota logo do início nesse vídeo é que a primeira grande modernização foi na época da Guerra do Paraguai, né, que foi o primeiro grande conflito que o Brasil que o Brasil enfrentou, e o maior até hoje, né, que o Brasil enfrentou. Depois disso, o Brasil só participaria de uma guerra assim, com grande intensidade na própria Segunda Guerra Mundial. Bom, e aí o Mário Porto ele coloca, pois, que naquele momento a Marinha construiu os navios, né? Naquele momento os navios foram construídos com tecnologia brasileira. E depois, nas outras 3 modernizações que o Mário Porto comenta, os navios não são mais construídos com tecnologia brasileira, eles são comprados, né? E já no segundo período que a Marinha adquire meios, né, os chamados dreadnoughts, né, já no período republicano eles são comprados, e depois também na época do Getúlio Vargas também, e posteriormente também o Brasil vem aí, né, o Brasil perde a capacidade então de criar uma frota naval inteiramente sua e com tecnologia sua, tá? Ele fala que isso em grande parte decorrência de como esses meios, as marinhas se modernizaram a partir da segunda metade do século XIX, né, e ele fala isso com toda a razão, tá? Mas a gente tem que procurar isso também não só nas causas internacionais, mas nas causas nacionais, tá? Por que num determinado período, e se fala muito desse período tem um pessoal aí que adora, né, o período do Império, porque naquele período o Brasil conseguiu construir uma marinha autônoma e depois mais não. Gente, isso em grande parte é culpa do próprio Império, tá? Então, veja bem, você quando o Brasil se torna independente em 1822, a economia brasileira e a americana, ela tinha mais ou menos o mesmo porte no mesmo período, e a dos Estados Unidos. Quando o Império acaba, a economia americana é 20 vezes maior do que a brasileira. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque os americanos ele alimentaram a sua industrialização, enquanto o Império ele não só não patrocinou a industrialização, né? Ele foi um império basicamente agrário, né, que vendia, né, produtos agropecuários. Como o império, e eu já estudei bastante a questão do Barão de Mauá, quando surge uma figura como o Barão de Mauá, que tenta ali iniciar uma industrialização brasileira, o império, ele não, os meios, a própria legislação do império, ela não só não ajuda quanto dificulta, né? Tanto é que, assim, entre o fim do Império e o começo da República, o número de sociedades anônimas e de fábricas no Brasil dispara, tá? Dispara de um período para o outro. Por quê?
Mas aí já era um pouco, para algumas coisas, com essa industrialização tardia que aconteceu no Brasil, em grande parte porque o Império não fomentou a indústria, ela deixou o Brasil muito atrasado com relação a outros países. E o Brasil não conseguiu depois suprir esse atraso. Na verdade, até hoje a gente luta contra isso, né? Se você vê, por exemplo, a questão que eu gosto muito de trabalhar, que é a questão dos semicondutores. Hoje o Brasil tem uma única empresa de semicondutoras, que ela é estatal, ainda por cima o governo anterior quase tentou fechar ela, né? Assim, praticamente iria fechar, agora o novo governo parece que vai voltar atrás com essa questão. E os semicondutores, vocês imaginam se dá para você ter uma indústria bélica moderna sem ter semicondutores? Não dá. E foi esse mesmo problema é que ocorreu lá depois na Marinha. Por quê? O Brasil tinha navios modernos para a época ali, né? No início da segunda metade do século XIX. Só que com a industrialização de países como Inglaterra, Estados Unidos, as marinhas elas se beneficiaram dessa industrialização do aço, né, principalmente, cresceram muito, né, em termos, os navios cresceram muito, se modernizaram muito, e países como o Brasil, que não dominavam as novas tecnologias, que não tinham se industrializado, simplesmente não conseguiam mais acompanhar. Então o Brasil, que num determinado momento, como o Mário Porto diz, né, do canal Defcon 5, chegou a ser a quinta marinha do mundo, nunca mais retomou. E hoje o Brasil seria incapaz de retomar, né, por causa da nossa falta de tecnologia. E então, gente, a gente precisa ligar uma coisa na outra. Quer dizer, um país que não tem domínio da tecnologia civil, tá, que não tem indústrias de ponta, inovação e tudo mais, ele não consegue ter uma forças armadas de ponta. Aí vocês vão poder me dizer assim, mas tem países que tem, tipo a Arábia Saudita, etc. Tá, mas é tudo comprado de outros países. Né? Se numa necessidade extrema, esses países são gigantes militares de pé de barro. Veja a Rússia hoje, tá? E eu não vou aqui questionar lado, tá bom? Não vou falar aqui para você, eu não vou aqui colocar se o Putin, a Rússia, etc, tá certo ou não invadir a Ucrânia, essas coisas. Mas veja a Rússia hoje. Imagine que se a Rússia dependesse de fornecimento externo de material, ela já teria perdido a guerra da Ucrânia. Né? Por que os russos podem se manter ali por vários anos em guerra? Porque eles fabricam tudo o que eles precisam. Por que a China hoje está se constituindo uma potência militar? Não é comprando coisas da Rússia, é fabricando os seus próprios meios. A Índia também. Né? Tanto é que a Índia, essa semana, soltou um porta-aviões. Né? Eu já vi vídeos aí deles com porta-aviões ali, os primeiros testes do porta-aviões, enquanto o Brasil tinha só um, né? que era o São Paulo, deu embora e hoje a gente não tem meios de comprar outro. Mas o ideal mesmo era que nós construíssemos um aqui. Mesmo que demorasse 10 anos para construir. Se começasse agora, a gente fosse só terminar em 2035. Mas era melhor, né? Mais de 10 anos, né? 2020 e 32. Mesmo que demorasse até 2022, 2035 para construir, era melhor do que comprar. Era melhor construir. Então é isso, pessoal. A gente tem que refletir isso, que se um país que não se industrializa, um país que não investe em inovação, que não investe em ciência, a parte de defesa dele sempre vai ser também uma comprometida. Tá? Mesmo que a gente comprasse um monte de tanques, de aviões e até um porta-avião de outro país aí, não seria o ideal. O ideal é que nós fabricássemos os nossos próprios meios aqui. É lógico, a gente pode comprar, tal, mas a gente precisa também ter os nossos meios. Então foi isso que aconteceu com a Marinha do Brasil, ali que o Mário comenta tão bem, né? É justamente de um determinado momento ela dominava a tecnologia, o Brasil não se industrializou, portanto não conseguiu acompanhar os avanços científicos e ficou dependente. E aí, depois o Brasil ficava dependente o quê? Da caridade dos Estados Unidos, que muitas vezes nem... E ele comenta muito isso no vídeo, que vai estar aqui embaixo, no link. Né? Muitas vezes os Estados Unidos nem queriam fornecer esse material. O Brasil, ele comenta lá, até um general um almirante lá, alguém lá dos Estados Unidos que falou assim, esse pessoal não vai nem saber usar isso. Né? Olha só isso, gente. Né? Então,
nós precisamos criar uma indústria de defesa nacional aliada aos propósitos do Brasil. Por exemplo, eu penso que o Brasil deveria ter pelo menos 2 porta-aviões, tá? Um no sul e um no norte e nordeste. E que o Brasil deveria ter uma frota de submarinos movidos à energia nuclear. Mas isso teria que ser feito aqui, né, por nós mesmos, para termos essa independência, mesmo que fosse porta-aviões relativamente pequenos em relação aos americanos, tá? Então é isso, pessoal. É só esse vídeo curto aqui, né, motivado por esse vídeo que eu assisti, tá, do canal Defcon 5. Tá? Então eu senti necessidade de fazer esse comentário aqui no Frontcast, tá bom? Até o próximo vídeo do Frontcast para vocês. Hoje, né, nós vamos ter Frontcast News às 22 horas, tá bom? Já é terça-feira, dia 7 de fevereiro, nós vamos ter Frontcast News às 22 horas. E agora no canal vocês podem ver em cima na vitrine de apresentação do canal tem os dias e os horários que nossos vídeos serão postados. Gente. Acompanhe o canal, tá bom? Sempre. A gente sempre vai estar aqui para trocar uma palavrinha com vocês. Até!